Bom dia, galera. Aqui é a Gabriela, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos iniciar uma correção, do exercício que eu passei do livro para vocês sobre o período composto por coordenação, tá bom? Então, peguem o caderno de vocês e acompanhem aí junto comigo. Então, vamos lá. Releia os seguintes trechos da entrevista de Poliana Ferrari que você leu no início do capítulo e responda às questões de 1 a 3. Então vamos lá. O primeiro. As fake news sempre existiram. No meu livro eu cito relatos e resumos de jornais fake desde a Roma Antiga. 2. Não estou falando de viés político, mas de etapas de apuração. 3. Bolha são as redes sociais e propõe uma reflexão sobre as necessidades de sairmos desse espaço. Então, a questão 1 agora. Qual ou quais desses trechos são constituídos por períodos simples? Então, olhem aí. E a resposta correta, se você colocou que é o primeiro trecho, você acertou. Então, todo mundo sabe que período simples é aquele que possui apenas um verbo. E vocês também já sabem que o período ele pode ser finalizado por ponto final, por reticências, ponto de exclamação, interrogação e assim por diante. Interrogação dependendo, tá bom? Então, aqui, as fake news existiram. Eu tenho o verbo existiram, então significa que eu tenho uma oração. Agora, olha aqui, gente. Vocês estão vendo que eu finalizei essa minha única oração com um ponto? O pontinho tá aqui, tá escondido aqui, tá vendo? Então, eu finalizei com um ponto. Tem uma oração só? Sim. Então, o período é um período simples, tá bom? No segundo, no meu livro eu cito relatos e resumos de jornais fakes desde a Roma Antiga. Então, o único verbo que eu tenho aqui também é o verbo cito. Então, cada um desses períodos, eu possuo apenas um verbo. Então, esses períodos aqui são períodos simples, porque eles foram finalizados pelo ponto, possuindo apenas um verbo cada, que é diferente desse segundo aqui, tá? Não vou analisar todos não, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Mas vamos lá só fazer esse daqui, Não estou falando de viés político, mas de etapas de apuração. Então, aqui, gente, eu tenho uma locução verbal, Estou falando, Portanto, eu tenho uma oração. E aqui eu tenho outra oração, Eu tenho uma conjunção, para ligar essas duas orações. Aí, vocês vão olhar essa segunda oração aqui e vão perguntar, professora, cadê o verbo dessa oração? Lembra que eu falei com vocês, lá até na aula de produção textual? Às vezes, o verbo ele não vai aparecer, mas ele está ali. Então, para não ficar repetitivo, eles retiraram esse verbo, porque, não estou falando de viés político, mas, aí o certo seria até aqui, Essa oração completa ficaria assim, Mas estou falando de etapas de apuração. Tá? Então, isso aqui, seria a minha oração completa, tá bom? Aí, onde que tá o verbo? Tá aqui, Estou falando. Beleza? Então, por isso que isso daqui é um período simples, porque em cada um desses períodos eu tenho apenas um verbo, e isso daqui é um período composto, tá vendo? Porque ele não foi finalizado, tá? Tem uma vírgula aqui, gente, vírgula não finaliza período, tá bom? Então, a resposta certa é a primeira questão. Vamos agora responder ali a questão B. Qual ou quais são constituídos por período composto por coordenação? Então, se você respondeu
os trechos 2 e 3, vocês responderam correto, tá? Vamos entender por que isso daqui, ó, é um período composto por coordenação. Quando eu falo bem assim, não estou falando de viés político. Tem uma ideia completa, não tem essa oração? Tem, não é? E se eu falo bem assim, estou falando de etapas de apuração, também tem uma ideia completa, não é? Então é por isso que essa oração aqui, ó, essas duas orações, são orações coordenadas. Para eu analisar, vocês também já sabem que eu tenho que vir aqui e separar ou na vírgula ou na conjunção, tá? Porque o que é uma oração coordenada, gente? Uma oração coordenada é aquela que faz sentido mesmo sendo separadas em períodos simples. Elas são independentes, elas não dependem uma da outra, ok? E no 3 ali, ó, bolhas são redes sociais e propõem uma reflexão sobre a necessidade de sairmos desse espaço. Então, ó, vamos lá. Aqui eu tenho o verbo são, né? Aqui eu tenho o verbo propor, proponho, né, no caso. Aí achei meus verbos, né, porque é a primeira coisa que eu tenho que fazer na análise sintática é achar o verbo. Achei os meus verbos, eu vou vir aqui e vou cortar ou na vírgula ou na conjunção. Eu já sei que e é a conjunção, porque vocês assistiram lá a minha aula sobre orações coordenadas. Então, e é a minha conjunção. Se eu falo bem assim, bolhas são as redes sociais. Dá para entender? Tem sentido completo? E sim, tem sentido completo. E se eu falo bem assim, proponho uma reflexão sobre as necessidades de sairmos desse espaço. Também dá para entender, não é? Então, essas duas orações, elas são independentes. Elas não dependem uma da outra para ter sentido completo. Logo, essas orações são orações coordenadas. Espero que esteja ficando claro, gente. E a questão 6 está bem assim. Como se classificam as orações dos períodos compostos por coordenação? Então, vamos lá. A primeira ali, ó. Não estou falando de viés político. Essa oração é uma oração coordenada assindética. Essa aqui, ó. É uma oração coordenada assindética. Deixa eu colocar uma setinha. Tá, então, oração coordenada. Opa! Assindética. Por que é uma oração coordenada assindética? Porque ela não se inicia com conjunção, tá bom? E essa segunda oração aqui, vou puxar outra seta. Gente, vocês estão com saudade do meu quadro? Tá a mesma coisa que o meu quadro, né? Opa, aqui, ó. Essa aqui, ó, é uma oração porque tem verbo coordenada, porque ela é independente, sindética. Por que é sindética mesmo? Que, ó, o que eu tenho aqui? Vou até circular para vocês. O que o mais é, minha gente? Responde aí que eu tô ouvindo. Conjunção. Então, se eu tenho conjunção, a minha oração é oração coordenada sindética. Gente, não dá para escrever mais, não sabia disso. Vou puxar aqui embaixo para continuar. Funciona, cara. Opa! Vamos lá, oração coordenada sindética. Aí agora eu tenho que saber o valor semântico, né? Então, é uma oração coordenada sindética adversativa. Não vou escrever tudo não, porque não cabe, tá? Adversativa.
O que significa adversativa? Significa uma oposição, ok? E a de baixo aqui, ó, a mesma coisa eu vou fazer. Já achei os verbos, já separei o período, agora eu vou classificar a oração. Então, ó, vamos pegar uma setinha aqui, vamos classificar a primeira. Então, a minha primeira oração se inicia com conjunção, galera? Não se inicia com conjunção, não é? Então, aqui, ó, eu vou ter uma oração, porque tem verbo. Vou chamar de coordenada, porque é uma oração independente, né? Vou chamar de assindética, porque ela não se inicia com conjunção. Deixar só assim para poder aparecer tudo. E a nossa segunda aqui, ó, essa de baixo, vou puxar daqui, ó. Tá. Agora eu já sei que eu não posso sair do texto. Então, ó, vou chamar de oração porque tem verbo. Vou chamar de coordenada porque ela é independente. Vou chamar de sindética. Por que é sindética, meu povo? Depois eu circulo aqui, senão não vai dar para escrever. Ó, porque tem conjunção. E é conjunção, então é sindética. Tá? Como meu caro aluno Matheus explicou lá na sala de aula. Lembra, ó, sindética é conjunção sim, porque se inicia com sim aqui, ó. Então, conjunção sim, por isso que é sindética, tá bom? Agora eu tenho que saber qual é o valor semântico, tá? Então, essa oração, ela é uma conjunção explicativa, adversativa, aditiva, alternativa, ou adversativa. O que que ela é? Então, aqui no caso, ela é aditiva. Tá? É aditiva por quê? Porque ela está adicionando informações à oração anterior. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Sim, professora. Muito bom. Por isso que eu gosto de vocês. Vocês aprendem rápido. Então, vamos ali para a segunda, né? Segunda questão. Ixi, gente, o que eu fiz aqui, Senhor? Aí, segunda questão. Transforme o texto 1 em período composto por coordenação, utilizando a conjunção que julgar mais adequada, tendo em vista o sentido do texto, e depois classifique as orações do novo período. Então, ali, ó, as fake news sempre existiram. No meu livro, eu cito relatos e resumos de jornais fake desde a Roma Antiga. Então, aqui, gente, é uma resposta sim, existem várias e várias possibilidades, tá bom? Mas eu vou colocar uma aqui para vocês, só que se a sua deu certo também não tem problema. Então, ó, vou escrever só a conjunção aqui, tá? No lugar do ponto... Ixi, não quer entrar. No lugar do ponto, eu vou só inserir a conjunção e. Então, fica assim, ó. As fake news sempre existiram e no meu livro e o resto lá da frase, tá bom? A resposta vai ficar desse jeito aqui. Ok, minha gente? Então, vamos continuar. Questão 3. Observe o trecho 2. Aí deixa o seu livro aberto aí para você acompanhar melhor.
No período constituído por esse trecho, a conjunção mas introduz uma oração cuja forma verbal está em elipse, isso é, subentendida. Qual é essa forma verbal? Eu já mostrei lá em cima para vocês, né? Então, a resposta é, a forma verbal é estou falando. Questão B. Quais são os elementos colocados em oposição pela conjunção mas no período? Então, os elementos são aqueles que acompanham essa conjunção, tá? Viés político e etapas de apuração. Essa aí que é a resposta. Vamos para a questão 4. Releia outro trecho da entrevista. Eu vou ler aqui para mim, né, em voz alta, e vocês, na casa de vocês, façam mesmo, para vocês treinarem também a entonação, a leitura com fluidez. Então, vamos lá. Quem são os maiores produtores de fake news hoje? A pessoa vai lá e responde. Temos escritórios e grupos que ganham dinheiro com as fake news, mas eles representam 30% da veiculação de informações falsas. A maior parte vem das pessoas que propagam pequenas mentiras embasadas em ódio por não pactuarem com determinada ideologia ou conteúdos inapropriados que visam a perseguição de determinados grupos ou indivíduos, por exemplo, o vazamento de fotos por bullying. Observe a conjunção mais em destaque no texto, no trecho. Então, letra A. Que orações são ligadas por ela? O que vocês colocaram aí? Então, ó, as orações eu vou circular aqui para vocês, tá? Vou circular não, eu vou... Vou fazer isso aqui, ó. A primeira oração é essa daqui. Ixi, não tem como, mas vai até a palavra fake news, ok? E a segunda oração é essa daqui, ó. E vai até a palavra falsas. Tá? Então, essas duas orações aqui, ó, são ligadas pela conjunção mais. Vamos lá, letra B. A conjunção mais nesse texto, nesse contexto, não estabelece oposição entre as duas orações por ela conectadas, mas sim entre a primeira oração e uma conclusão a que se pode chegar a partir da informação veiculada pela segunda oração. Entre as expressões a seguir, indique a que corresponde a essa conclusão. E, gente, a resposta correta é o último pontinho. Esses escritórios não são os maiores produtores de fake news. Tá? Porque o mas ali, ele indica a adversidade, ele indica a oposição. Tá bom? Então, eu vou dividir esse vídeo em várias partes, porque são vários exercícios que eu passei. E para não ficar confuso e muito grande, eu vou fazer dessa forma. Tá bom? Então... aguardem aí que eu já vou liberar para vocês o próximo vídeo da continuação da correção. Então, até mais, gente!